Tá me vendo aí, Marcelo Dini? Hã? Não, você que tem que ir. Sim. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? A gente vai fazer agora uma live com o professor Marcelo Diniz. Eu acho que tá aí, né, Marcelo? Tranquilo, tudo bem. Maravilha, Marcelão. Como é que estão as coisas por aí? Tá bem, meu caro, tudo certinho. Esfriando aqui em Londrina e começando uma semana muito boa aí com essa atividade e de um tema aí extremamente interessante, complexo e antigo, né? Extremamente antigo. Esse é um tema, é um tema já antigo, faz tempo que está aí na discussão. Eu costumo dizer, Marcelo, que tem um texto do Geraldo Taliba, onde o Geraldo Taliba dizia da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do fim social. Né? Posso fazer uma correção sua? Uhum. Do, É de quem? do ICM, não do ICMS. É verdade, do ICM, tem razão. É isso aí. É um artigo que escreveu com Kleber Jardim, Jardina, exatamente. cara antiga, né? É isso aí. Não, porque é engraçado isso. Esse é um tema antigo. Ele escreveu à luz da Constituição outrora de 88, mas infelizmente tem aquela o tribunal Federal de Recursos. tribunal era antes do STJ, né? Tribunal Federal de Recursos, isso. Tribunal Federal de Recursos, exatamente. O TFR dizendo que fazia parte, sim, da base de cálculo do fim social na época lá, né? Mas aí a discussão continua em matéria tributária. Para nunca, a gente deve até muito aí ao próprio a persistência do professor Roque, né? Sim. E outros grandes comentaristas. Roque, se não me falha a memória, fez essa coisa virar, né? E, inicialmente, eu estava essa discussão já à luz da Constituição de 88, falando já começou a discutir. É tempo, hein? Muito tempo. É muito tempo, anos atrás. E para 2006, né, Marcelo? E a jurisprudência já estava ali já achando que era para sair mesmo, né? Eu me 2006. lembro, Marcelo, no final da década de 90 e começo da década de 2000, até 2007, 2008, 2009, eram pouquíssimas as pessoas que tinham demanda sobre essa matéria. Porque como na época a jurisprudência ela era toda desfavorável, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, né? Então as empresas não acreditavam e os advogados também não investiam energia nesse tema, né? Esse tema, é claro, claro. Mas Maravilha, depois Marcelo. de uma certa idade, depois de um certo tempo aí, Maravilha. Marcelão, o nosso tempo aqui é curto. A nossa live tem 50 minutos, começa às 18, vai até às 18h50. E eu vou tentar, assim, ser objetivo contigo. Vou pedir também que você ser o mais objetivo, porque só temos 50 minutos, mas passa super rápido. A gente já está aqui 44, 45 acompanhando aqui. Pessoal, podem fazer perguntas. A gente vai tentar responder, claro, né? Se a gente nós soubermos, né, Marcelão? pois é, porque tem muita pergunta, poucas certezas, né? E, Exatamente, por conseguinte, muitas dúvidas. exatamente, Marcelão. Mas, primeiro de tudo, né? A decisão de situação, né? Ela opera sobre os processos encerrados, né? Por exemplo, a gente
falando com um cliente aqui hoje, e uma ação depois de março de 17. Ele entrou em agosto de 17. Mas teve em maio, começo de 2000, né? Transitou em julgado. Claro que aquele trânsito em julgado não esclarecia, na época era destacado. Porém, o Supremo esclareceu agora que aquela decisão de era o destacado. Né? Alguns, como Marco Aurélio, disseram que embargos caberia. Né? O Paquistano, enfim. Então, eu te pergunto, né, quais são os efeitos da população para que a partir de 17 já teve julgado há 2 anos atrás ou, de repente, que tenha sido um transitou em julgado, tem alguma diferença? Tem que ter passado esses 2 anos? Mas uma pergunta, o novo CPC continua com essa história dos 2 anos? Parece. Então, você, como processualista e também tributarista, pode ser aí, Marcelo? Meu caro, eu vejo da seguinte forma. No voto da ministra Carmen Lúcia, né, ela ressalva as ações anteriores, ela ressalva os processos judiciais subjetivos e ela ressalva as situações onde já existe coisa julgada. Né? Então, aquela empresa que tiver a sua própria ação e já tiver trânsito em julgado, no meu modo de ver, a decisão do Supremo ela não afetou em nada, absolutamente nada, a situação dessas empresas. Na realidade... Mudou em nada. Marcelo, só uma pergunta. Podemos... Você está aí, Marcelo? Só para uma pergunta. Está cortando um pouco a sua voz. Está cortando um pouco a minha voz? E o que eu posso fazer para de cortar? No chat o pessoal está notando aí que está cortando a sua voz. Então, só um segundinho, Marcelo. Tá me ouvindo aí, Marcelo? Fernando? Tô. Sim, tá bom. Tá ouvindo? cortando de novo. Tá cortando de novo? Cortou de novo. Estão me falando aqui que o pessoal estão te ouvindo bem. Como, Marcelo? Tá. Então tá bom. Então, o Marcelo Magalhães Peixoto perguntou sobre os efeitos da decisão de modulação em relação aos processos subjetivos anteriores e os processos subjetivos anteriores com coisa julgada. Né? Conforme eu comecei a expor, o voto condutor, o voto predominante da ministra Carmen Lúcia, ela ressalva os processos subjetivos anteriores. Ela ressalva, portanto, aquelas empresas, ela protege aquelas empresas que têm coisa julgada. Até porque não aconteceu uma virada de jurisprudência. Não aconteceu uma virada de jurisprudência. Me parece que esse assunto, essa perspectiva ela é decisiva. Né? Então, como não houve uma mudança de jurisprudência, mas sim uma confirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aquelas empresas que têm as suas ações, aquelas empresas que têm coisa julgada, elas estão absolutamente protegidas. O que eu entendo é que a ministra Carmen Lúcia, ela quis deixar claro que a partir de 15 de março de 2017, o ICMS ele deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS para todos os fins de direito. Né? Então, eu entendo que, com base nesse entendimento, a Receita Federal do Brasil deverá efetuar a revisão dos lançamentos tributários. Eu entendo que a Procuradoria da Fazenda Nacional deverá readequar as certidões de dívida ativa.
Eu digo de readequação da certidão de dívida ativa porque o STJ vem entendendo que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, ela não provoca a anulação da dívida ativa, né? Que seria uma questão de mero cálculo aritmético. Então, mediante um cálculo aritmético, haveria uma adequação das dívidas ativas em relação a essa decisão do Supremo. E eu entendo mais, Marcelo. E aqui, na realidade, eu vou externar meu ponto de vista, mas eu vou externar com bastante cautela e com bastante cuidado, porque esse tema da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, conquanto seja um assunto muito antigo, a realidade é que a gente teve agora a decisão de modulação, mas enquanto não acontecer a tornar-se definitiva essa decisão de modulação, né, o que vai acontecer depois da publicação do acordo, parece que isso ainda não está resolvido, né? Isso não está resolvido sob a perspectiva da Receita Federal do Brasil. Porém, à luz do direito tributário brasileiro, de 15 de março de 2017 em diante, todos os pagamentos indevidos, eu entendo que eles podem ser objeto de compensação administrativa, que não é necessário, inclusive, judicializar a matéria. A decisão de judicializar no que tange aos pagamentos indevidos feitos depois de 15 de março de 2017 é uma decisão de cautela do contribuinte, né? Mas que, a partir dessa data, dado o efeito erga omnes, eficácia vinculante, e como o tema foi decidido em repercussão geral, os efeitos são os mesmos, né, de uma decisão proferida em ação declaratória de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade. Então, quer dizer, essa decisão ela opera efeitos para todos os órgãos do Poder Judiciário, para a Procuradoria da Fazenda Nacional e para a Receita Federal do Brasil. Então, concluindo, esse entendimento do Supremo Tribunal Federal de modulação não tem o condão de diminuir os direitos que foram adquiridos por força de processos judiciais subjetivos acobertados com o manto da coisa julgada material. Maravilha, Marcelo. E para esclarecer uma outra questão, independentemente de ter passado 2 anos, essa história dos 2 anos foi superada pelo TCE. Explica isso aí. Alguém aí pode ter também. Marcelo, na realidade, como o Supremo Tribunal Federal ele não mudou a jurisprudência, como o Supremo Tribunal Federal ele manteve a jurisprudência, não há que se falar em rescisão, né? Nós poderíamos imaginar uma empresa que perdeu a ação. Ela perdeu a ação. Essa empresa que perdeu a ação a sua demanda com relação a esse tema? Perdi aqui um pedacinho seu. Você pode repetir? Eu não vi você falar. Você disse, perdeu a ação. Você pode repetir? Eu parei aí nessa parte daqui. Uma empresa que perdeu. Eu disse o seguinte, Marcelo, que mesmo uma empresa que perdeu a ação, né, essa sim tem interesse em promover a rescisão do julgado, né? Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, ela veio a confirmar a invalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E mesmo para aquelas empresas que perderam, né, a demanda e que já passou o prazo da rescisória, eu entendo que, dado o efeito, a eficácia vinculante, o efeito erga omnes, né, das decisões do Supremo Tribunal Federal, de 2017 em diante, elas estão livres, né, do recolhimento. A partir de 15 de março, elas estão livres do recolhimento do ICMS incluído na base de cálculo
perdão, do PIS e COFINS com a inclusão do ICMS, né? Então, eu vejo que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é uma decisão que tem que ser compreendida dentro de um contexto de virada de jurisprudência, né? De mudança abrupta de jurisprudência, né? Na realidade, conforme está no voto da ministra Carmen Lúcia, né, ela se utilizou de dois referenciais para efetuar a modulação. Primeiro, de que a jurisprudência do STJ ela era favorável ao fisco. E o segundo fator utilizado é o problema atual, né, de déficit de receitas públicas em relação aos gastos que a sociedade brasileira vem demandando por conta do Covid. Maravilha, Marcelo. Marcelo, tem algumas perguntas aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, hoje live com o Marcelo Diniz. Amanhã a gente vai ter uma live com o McNaughton, né? E nós vamos falar a mesma, vamos repetir, vamos pegar a opinião do Charles. Na quinta, com uma outra pessoa. E a gente vai falar um pouquinho quase todo dia sobre esse assunto. Porque eu e o Charles, o Marcelo também está junto, nós criamos um curso de extensão, curso de extensão em direito, só sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal no período. Foi muita coisa. Nós montamos 30 horas, ok? Analisando diversas decisões nos últimos 360 dias. Olha, em 10 anos o Supremo viu tanto como ele durante esse dia. Mas a maioria muitas decisões não foram boas, né, Marcelo? Mas uma outra coisa que eu queria, umas perguntas aqui, eu não vou responder, não dá tempo. É a submissão tributária. Isso não foi tema da lugar. Não vamos misturar galhos com todo o respeito. Também não vamos falar sobre do crédito do ICMS. Aqui, não, mas sobre o valor do crédito. Outra live dos créditos, tá bom? Você consegue, né, Marcelo? O tempo não vai dar para né? Com relação ao acumulativo, absolutamente nada, né? O áudio tá... Vou pegar aqui, Marcelo. O fone aqui. Acha que melhora? O fone aqui. Deixa eu ver. Tá me ouvindo, Marcelo? Para mim, agora melhorou bastante. Deixa eu ver aqui. Marcelo, eu acho que você não está me ouvindo, né? Oi. Vem aqui me ajudar? Caiu não, vem ver. Oi, Marcelo, voltou? Tá me ouvindo, Marcelo? Voltou. Voltou? Tô te ouvindo. Opa, voltou. Não, porque a gente teve um probleminha aí de conexão, não tem jeito, né? A internet, a gente depende dela, enfim. Mas olha só, Marcelo, voltando lá, né?
aqui, voltando ao nosso tema aqui, você está enfatizando que no voto da Carmen Lúcia, ela deixou claro que a modulação não mexe com a coisa julgada ou é uma interpretação que você está fazendo? Eu digo isso porque eu não li ainda o voto Marcelo, da ministra. Ó, eu vou tomar liberdade de ler aqui o parágrafo número 27 do voto da ministra Carmen Lúcia, né? Então, abre aspas. Pelo exposto, acolho, em parte, os presentes embargos declaratórios para modular os efeitos do julgado, cuja produção haverá de se dar desde 15 de março de 2017, data em que julgado este recurso extraordinário número 574.706, e fixada a tese com repercussão geral. O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidências do PIS e da COFINS, ressalvadas, e ela grifou, tá, Marcelo? Ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento do mérito, né? Então, ela protegeu, né, os processos subjetivos anteriores para todos os fins de direito. Então, as ações propostas antes dessa data, elas vão seguir o seu rito normal, vão seguir a aplicação dos prazos de prescrição absolutamente normal, né, e as decisões transitadas em julgado também, né? Essa data de corte, efetuada pela ministra Carmen Lúcia, Marcelo, nós temos que entender qual é o papel do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição de 88, ele é o guardião da Constituição. Ele é a última instância, é a última palavra, né, para acertar ou para errar. E dentro desta missão do Supremo Tribunal Federal de dizer a última palavra com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, ele faz as pronúncias que entender adequadas para a situação. Então ele fez essa pronúncia, né, com esse limitador de tempo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. Tá certo? Então, aqui eu vou arriscar uma interpretação, né? Eu disse no início do nosso bate-papo que essa decisão do Supremo, ela impõe o dever da Receita Federal revisar os lançamentos e a Procuradoria da Fazenda Nacional revisar as inscrições de dívida ativa. Então, esses deveres que emanam do comando pronunciado pelo Supremo Tribunal Federal com eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, esse comando vale o quê? Em relação aos fatos geradores posteriores a 15 de março de 2017. Então, assim, anteriormente a 15 de março de 2017, se você tiver a sua ação e você obtiver o direito à revisão do lançamento, à revisão da dívida ativa, ok, está reservado, está preservado. Porém, com a eficácia erga omnes e o efeito vinculante, a prerrogativa do cidadão contribuinte, com base tem como marco temporal a partir de 15 de março de 2017. Né? Porque nesse tema da inclusão do PIS e COFINS nesse tema da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, a gente leva em consideração muito o aspecto do que nós temos para reaver, do que o contribuinte tem para reaver. Mas essa decisão, ela gera comandos outros, como são esses dois exemplos que eu disse. A revisão das dívidas ativas e a revisão dos lançamentos tributários. Então, volto a dizer, né? O Supremo quis deixar claro que estão ressalvadas as ações, os processos subjetivos, que estão protegidas as coisas julgadas individuais, e ele está dizendo que, em caráter amplo, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, a inconstitucionalidade é pronunciada a partir de 15 de março de 2017. Maravilha, Marcelo. E um comentário aqui. Quem não entrou com nada até hoje, quem não fez nada,
ficou sabendo da decisão do Supremo e quiser entrar agora, você acha que essa pessoa, que essa empresa, ela deve entrar com uma ação judicial ou ela pode levantar no administrativo? E antes de tudo, eu quero ressaltar o seguinte: eu fui consultado sobre isso hoje e eu recomendei, tá, entrar com uma ação judicial. Por quê, Marcelo? Eu trabalho muito, você me conhece, a gente tem parcerias e tudo mais. Eu sou sócio de uma empresa de auditoria. Eu sei que se eu fizer isso sem ação judicial agora, eu não consigo habilitar o perde conta. Vai travar tudo, porque a Receita ainda não reconhece, ainda a Procuradoria ainda vai ter que baixar uma portaria mandando os procuradores parar de recorrer, e a Receita Federal vai ter que baixar o AIN regulando a coisa, trazendo conforme a interpretação dela e alterando, por exemplo, a solução 13, né? Então, assim, do ponto de vista jurídico, eu acho até que eu não tenho que entrar com nada, eu já posso tomar. Mas tem um problema das travas, porque é tudo muito amarrado você fazer compensação hoje. Não é como no passado, você pegava no DARF, abatia no DARF e pronto. Não. Você tem que fazer o cumprimento de várias obrigações acessórias. Então, como é que fica isso? A interpretação jurídica e o fator fático, pragmático, de operacionalização Qual é a orientação que você daria para esse cliente? Marcelo, a orientação que eu daria para os contribuintes em geral é que aguardasse a publicação do acórdão, aguardasse o pronunciamento da Receita Federal e da Procuradoria, para que a gente possa ter a segurança de que realmente, do ponto de vista do credor e devedor ao mesmo tempo, né, que é a Fazenda Pública, de que realmente esse assunto ele se resolveu, que ele terminou, né? Eu daria essa recomendação do ponto de vista pragmático. Porém, eu concordo com você de que, assim, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não demanda mais, do ponto de vista jurídico, não demanda mais processo judicial. Então, nós já tivemos situações semelhantes a essa no passado, em que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que uma determinada exação ela é inconstitucional, de que o contribuinte já tem o direito subjetivo de apurar o indébito e realizar esse direito. O problema, Marcelo, e aí é o que você disse, e com toda razão, nós que somos advogados, quer dizer, você é também um grande contabilista, além de advogado, os advogados, muitas vezes, eles na ânsia de entregar o resultado para os seus clientes, eles elaboram soluções que não são factíveis na prática. Ou seja, não funciona bem. Então, muitas vezes, o pessoal da área do direito, estritamente do direito, fala, olha, pode fazer isso, a lei te dá o direito, o Supremo decidiu, mas aí na hora que a contabilidade vai executar o direito, que vai fazer a apuração, que a empresa de auditoria vai fazer a apuração, não existe ali um respaldo para aquilo, né? E aí essa insegurança toda, ela acaba gerando o quê? Que é o que você disse, eu concordo com você. Hoje, quem estiver, digamos assim, quem não quiser esperar essa regulamentação da Receita, judicialize. Né? Porque, Marcelo, judicialize. Só um comentário, porque essa questão, geralmente isso não parece que não é tão demorada, a Receita regula, mas, olha, eu tenho um caso aqui de clientes que eu tenho lá na Zona Franca de Manaus, no Amazonas, né? Que é o seguinte, tem uma DIN, eu não lembro agora o número da DIN, mas tem uma DIN que foi julgado no Supremo Tribunal Federal e que as empresas ganharam, que é o seguinte, quando você vende produto monofásico, vou dar um exemplo prático, tá? Eu não tenho aqui a legislação de cabeça, de São Paulo para a Zona Franca de Manaus. Quando você vende de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou de Londrina para a Zona Franca de Manaus, o artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias equipara como se exportação fosse. Tem uma imunidade, não tem que pagar PIS e COFINS. Não tem, é zero. E a lei do PIS e COFINS
não usa essa expressão imunidade, mas usa a expressão alíquota zero. Então, eu vendo de São Paulo para a Zona Franca de Manaus, tem alíquota zero de PIS e COFINS. Porém, se eu vender produtos sujeitos ao regime monofásico, eu vou criar uma espécie de substituição tributária. Vendo de São Paulo para Manaus, tá, a alíquota é zero. Porém, eu vou cobrar 9,25 de uma substituição tributária, que é o PIS e a COFINS, que essa empresa que vai estar na Zona Franca, quando ela vender dentro da Zona Franca, vai ser zero, porque eu já cobrei aqui na fonte do fabricante. Então, imagina, a Volkswagen, quando ela vende para uma concessionária lá em Manaus, ela tem que fazer essa retenção de PIS e COFINS, que, na verdade, são produtos monofásicos e a lei dá o nome de substituição tributária. Era uma confusão. E aí, o que nós alegamos? Que, na verdade, eles estão aí fraudando o artigo 40 do ato das disposições constitucionais transitórias. Para você ter uma ideia, em novembro do ano passado, essa ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, chegou no Supremo e os contribuintes ganharam. Foi em novembro. Nós estamos em maio, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, tendo para 7 meses e eles não reconheceram ainda. E as empresas não sabem o que fazer. Né? Vai ter que ajuizar. Não, escuta, não precisa, espera a Receita regular. Tá, vamos esperar. Mas quem está esperando já fazem 7 meses. Isso pode passar um ano, eu não sei o quanto. O do PIS e COFINS, o conceito de insumo, foi mais rápido, né? Foi mais rápido, acho que talvez por causa de pressão, o volume, eu não sei. Esse caso específico, depois eu vou te mandar a DIN, até agora não veio. O caso do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS pode ser que leve algum tempo aí, não sei, né? Enfim, mas tudo bem. Marcelo, uma outra pergunta aqui. Bom, deixa eu pegar aqui, ó. Tem uma pergunta aqui que eu acho que dá tempo para nós respondermos, né? A Livieira faz a seguinte pergunta, para quem executar a decisão agora e ajuizou a ação depois de 15 de março de 17, a União pode alegar inexigibilidade da obrigação sobre os períodos anteriores? Bom, antes de mais nada, Marcelo, parece que pode, sim, porém, se não tiver ocorrido trânsito em julgado. É isso mesmo? Bom, pelo que eu entendi da pergunta, de acordo com... Está conseguindo ler aí? Está lendo aí? Não, eu tenho uma colega aqui, Érica Diniz, 87, ela está fazendo uma outra pergunta aqui. Eu acho que essa pergunta anterior... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, a Vieira, aqui, né? Em cima aqui, ó. É Livieira. Para quem executar a decisão... Para quem executar a decisão agora e ajuizou a ação depois de 15 de março de 2017, a União pode alegar inexigibilidade da obrigação sobre os pedidos anteriores? Olha, tua pergunta é muito boa, porque, de certa forma, ela ficou meio que numa zona cinzenta em relação aos dois extremos aqui que eu pontuei. Né? Então, se a empresa ela está fazendo a execução, ela tem coisa julgada. Né? Então, se ela tem coisa julgada, ela está protegida pela Constituição de 88 e, portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal em nenhum momento relativiza os direitos fundamentais. Né? Então, me parece que, no seu caso, você não vai ter problema. Inclusive, eu até vou tomar liberdade, eu tinha anotado aqui, eu acho que essa situação que você está mencionando é o artigo 500, é o parágrafo 12 e o 13, 14 e 15 do artigo 500... Calma que eu perdi o caput aqui, tá? Mas, enfim, esse dispositivo, ele vale, né, para situações em que diferentes da situação que nós estamos vivendo agora. Né?
Ele fala o seguinte, olha, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação e interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição e controle da constitucionalidade concentrado e difuso, né? Então, a situação que nós estamos analisando aqui, ela não se afeiçoa a esse parágrafo número 12, né? Então, realmente, seria o caso, eventualmente, quando que poderia ser invocado esse parágrafo 12? Suponhamos que nessa decisão de modulação, por qualquer razão, o Supremo Tribunal Federal revisitasse todo o tema e decidisse que o ICMS ele se inclui na base de cálculo do PIS e COFINS, né? Aí sim, na hora das empresas efetuarem o cumprimento de sentença, seria possível que o Supremo Tribunal Federal seria possível que o contribuinte alegasse, né, que a Fazenda Pública, melhor dizendo, alegasse a inexigibilidade do título, uma vez que o título ele foi produzido de uma forma incompatível com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, resumindo, eu acho que você não vai ter problema, não. Tá? Eu acho que você tem... Marcelo, inclusive ela esclareceu aqui embaixo, já transitou em julgado. Agora, Marcelo, se é um contribuinte que entrou depois de março de 17, sei lá, maio de 17, depois, e teve o processo sobrestado para esperar a decisão do Supremo, aí nesse caso aí já era, né? Só corre a partir de março de 17 para frente, não é isso? Marcelo, a minha primeira avaliação, que é uma avaliação bastante conservadora, é essa. Uhum. Eu penso como você. Não, na verdade não é nem o meu pensamento. Eu estou indo aqui meio que pela lógica e é mais ou menos o que está todo mundo falando. Agora, eu queria levantar um ponto aqui. A modulação, na verdade, foi modulado por 8 votos a 3, né? Por 8 votos a 3. Mas eu queria levantar uma coisa aqui. A modulação do Barroso, ela foi um pouco diferente da modulação dos outros 7 ministros. É um negócio muito sutil que eu não sei se você percebeu e se isso tem relevância. Todos falam da modulação a partir de 15 de março de 2017. O Barroso, ele colocou a data da publicação da ata, que é outubro de 2017. Então, eu diria que 3 votos foram pela não modulação, 1 voto foi pela modulação a partir da publicação da ata e 7 foram pela modulação do 15 de março. Então, como é que você vê isso, Marcelo? Marcelo, pois é. Eu havia feito essa anotação e eu acho que isso vai ser objeto de embargos declaratórios. Tá? De quem? Da Fazenda ou dos contribuintes? Bom, aí, Marcelo, depende, né? Eu acho que pode ser tanto pela Fazenda como dos contribuintes. Porque se nós formos, digamos assim, sermos bastante precisos, específicos, detalhistas, realmente a decisão do ministro Barroso, na sua essência, é a mesma. Mas em relação à fixação do marco temporal, é diferente. Então, eu já ouvi gente dizendo que vão ter embargos declaratórios. Por isso aqui, é preciso bastante cautela, né? É bastante cautela nessa hora, porque pode ser que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a modulação, eu não acredito, tá? Eu não acredito que vai acontecer isso, mas ainda pode acontecer uma reviravolta completa. Eu não acho que isso vai acontecer, mas seria viável. Maravilha. Como tem umas dúvidas aqui mais simples, o Jorge Abel fala o seguinte: doutores, e com relação às empresas que entraram antes de março de 2017, os 5 anos contam a partir do protocolo da ação ou de março de 2017?
Ah, essa é fácil, né, Marcelão? Então, Marcelo, inclusive o Jorge é amigo meu aqui ele é advogado em Londrina? Arapongas, que é uma cidade aqui do lado de Londrina, e é um grande amigo, e eu até tive aí a honra de ter sido professor dele, né, quando ele estudou Direito. O Jorge deve ter umas 5 faculdades, Marcelo. Então, Que as maravilha. perguntas dele, realmente, a gente precisa tomar cuidado. Muito bem, olha, veja só. A ideia inicial que foi firmada aqui nesse nosso encontro é de que as ações propostas antes de 15 de março de 2017 e que já foram objeto de trânsito em julgado, elas estão preservadas integralmente, né? Então, respondendo objetivamente a pergunta, não é a decisão do Supremo na modulação que vai importar o montante a se restituir, e sim qual foi o período que foi definido pelo juiz na decisão judicial que vai ser objeto de coisa julgada. Então, há empresas que propuseram essas demandas em 2006, 2007, né? Então, essas empresas, se estiverem em trânsito em julgado, elas vão ter uma prerrogativa de Ô, Marcelo, reaver. não, Marcelo, é engraçado. Olha só, porque a pergunta dele é exatamente essa, ó. Para as empresas que entraram antes de março de 17. Vou dar um exemplo. A empresa entrou lá em agosto de 2014, né? Então, assim, se ela entrou a partir de agosto de 2014, ela tem que contar os 5 anos para trás, de março de 2017 para trás, ou de agosto de 2014 para trás? Eu acho que a resposta é agosto de 2014 para trás até hoje, né? Isso, Ou você exatamente, pensa Marcos. diferente? Não, eu penso dessa forma. Então vamos Porque, fazer um cálculo inclusive... prático aqui, ó, porque tem muito contador nos ouvindo, tem muito Uhum. contador, a PET tem muito contador e ele não é obrigado a conhecer processo, enfim. Então vamos lá. Eu entrei em agosto de 2014. Então, agosto de 2013, agosto de 2012, agosto de 2011, agosto de 2010, agosto de 2009. Então eu pego na minha contabilidade o ICMS destacado, né? Que está na base do PIS e COFINS, de agosto de 2009 e trago até a data, até a data de hoje. Aí, se eu não tiver me utilizado, aí eu estou pegando aí Sim, sim, 12, 13 anos, né? Porque tem sim, empresa que entrou, tem empresa que está levantando 20 anos. Não é isso, Marcelo? sim, sim. A primeira ação que eu propus sobre esse assunto, Marcelo, foi em 2005, né? Já faz tempo, né? 2005. Faz tempo, entendeu? E transitou em julgado recentemente, coisa de um ano e meio atrás, né? Então, essas Claro. empresas, elas vão ter, na prática, aí, 20 anos, aproximadamente, aí, de recuperação, né? Os É, valores o- é são o grandes. problema, é o problema de demorar muito o andamento dos processos, né? Quer dizer, Claro, claro. Marcelo, agora a maioria desse pessoal, Marcelo, a maioria desse pessoal já usou esse crédito, né? Porque essa história sim, da Fazenda dizer que vai quebrar a União, que vai quebrar, que tem que devolver 250 bi. Na verdade, a maioria absoluta já usou boa parte desse crédito, não? Marcelo, vou abrir um parênteses aqui, tá? Ninguém melhor do que o professor Roque Carrasa explica essa questão de rombo, né, dos cofres públicos, né? Ele diz que rombo dos cofres públicos acontece ou aconteceria se fosse devido. Mas como é indevido, é inconstitucional, então não se provoca rombo nenhum, né? Dizer que a União Federal, por meio dos seus órgãos, a Procuradoria, a Receita Federal, não tinham consciência, né, há pelo menos aí 8 anos atrás, 7 anos atrás, de que esse assunto era um assunto de alto risco, né, para os interesses da União. Quer dizer, isso é um despropósito, né? Pelo menos desde que o ministro Marco Aurélio julgou aquele caso, em 2015, né? Mas Uhum. de forma mais consistente a partir de 2017, quer dizer, como dizer que não havia uma expectativa de derrota, né, com relação a essa matéria? Marcelo, eu quero só, se você me
Quantos minutos a gente tem aí? Não, a gente só tem 5 minutos. Eu ia só queria fazer mais uma pergunta e depois você pode Então, fazer as suas considerações ok, finais. ok. A Thaís fez um comentário aqui. Você já falou, mas é porque esse é um tema complexo, envolve contadores, advogados, economistas, e não é todo mundo que está habituado ao juridiquês. Ela está perguntando aqui a Thaís, ó, e os processos que estão sobrestados antes do julgamento de março de 2017 e estavam aguardando os embargos? Olha a pergunta da Thaís. Eu falei dos casos posterior a março de 17, que foram sobrestados. Eu até como comentei aqui, nesse caso aí não vai, ele vai ter que ser a partir da data, né, de março de 2017 para frente, não vai poder retroagir. Mas ela está falando o contrário, ela está falando o seguinte, ó, eu entrei antes da decisão, antes, mas por algum motivo o meu processo foi sobrestado. Eu posso pegar os últimos 5 anos lá para trás e o de 2017 para frente? Eu acho que é isso que ela quer saber. Então, Marcelo, a compreensão que eu tenho dessa situação, eu particularmente tenho alguns casos também que estão sobrestados, né? A compreensão que eu tenho, que o que vai valer é o que ficar decidido no processo individual. Ou seja, se o tribunal der ganho de causa, levando em consideração 5 anos anteriores ao juizamento da ação, está decidido assim. Porque a ministra Carmen Lúcia, volto a dizer, ela ressalvou as ações judiciais e iniciativas protocoladas até a data da sessão que foi proferido o julgamento do mérito. Então, Thaís, eu entendo que você não precisa ficar preocupada no sentido de que o direito ele foi bastante reduzido, porque não foi, né? O sobrestamento aconteceu por uma medida de cautela, né? Porque todos nós sabemos que a decisão de modulação ela poderia vir na prática de qualquer jeito, né? A decisão de modulação é uma decisão altamente complexa, né? Porque modular os efeitos de uma inconstitucionalidade significa tolerar o ilícito. E o direito, como regra geral, ele não tolera o ilícito, né? É uma espécie de forma que o próprio direito estabelece para poder remediar aquela ilicitude ou dar um ar de ilícito para aquilo que é ilícito. O direito trabalha com esse código, né? Lícito, ilícito, mas a decisão de modulação ela acaba quebrando aí esse código, né? Uma vez que ela realmente ela relativiza a ilicitude em prol de direitos maiores, de valores maiores, que também são protegidos pela Constituição. Maravilha, Marcelo. Você queria fazer um comentário a mais aí nessa Então, oportunidade? Eu vou pedir só para o Fernando, que você está me ouvindo aí, Fernando. A gente está chegando no final. Você pode me ajudar aqui para eu poder gravar, né? Eu não estou conseguindo, eu não sei, eu não lembro mais como eu gravo essa live, tá? Se você puder vir aqui na minha sala, meu sócio, meu amigo e assessor digital. Mas pode falar, Diniz, enquanto ele vem aqui. olha, Marcelo, o que eu aqui é um tema para reflexão, tá? Não tem uma resposta. A pergunta que eu vou dizer é o seguinte: a decisão de modulação que confirmou a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS à base de cálculo do PIS e COFINS, será que essa decisão ela não poderia gerar um efeito antecipatório da coisa julgada em relação às empresas que têm os seus processos subjetivos, né? Será que essa decisão do Supremo, que encerra de vez o assunto, né, supostamente encerrou de vez o assunto, será que ela não provocaria uma antecipação dos efeitos da coisa julgada e, portanto, já seria possível que as empresas recuperassem os indébitos, né? Mesmo que os seus processos subjetivos não tenham transitado em julgado? Essa discussão, Marcelo, ela já existe em relação a outros tributos, né? E há decisões do CARF, salvo engano, do meu xará de sobrenome, salvo engano, existe um acórdão do Diego Diniz, né? Uhum.
do Diego Diniz, em que o Diego Diniz ele analisa essa situação e ele entende que é válida a compensação efetuada com base em decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda que o processo subjetivo daquele contribuinte não tenha se encerrado. Maravilha, Marcelo. Olha, a gente deu aqui, passou um pouquinho do nosso tempo, a nossa conversa foi ótima. E, pessoal, tem muitas perguntas aqui. O ICMS, substituição tributária. Se a gente for entrar, bom, vamos lá, vamos descer claro. A decisão não tratou disso. Então, nós não vamos responder aqui, né? A questão do ICMS, substituição tributária, está sendo discutida lá no STJ e não chegou no Supremo. Tá joia? Olha, Marcelo, obrigado por demais aí pela tua disponibilidade. Obrigado para todos aí que estão aí nos acompanhando. A gente teve uma audiência aí que bateu 90 pessoas conectadas. Eu vou deixar essa nossa live gravada aqui no nosso IGVT e amanhã IGTV. E amanhã a gente vai estar aqui batendo papo com o Charles McNaughton, também sobre o mesmo tema, porque as dúvidas não param. Um abraço aí, Marcelo. Um Um abraço a todos abraço. vocês. Boa noite Tchau, a todos. tchau. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tem que gravar, não é encerrar, não. Não é aí não, Marcelo. Não é aí não. Cancela. Era um desses aí, ó.